nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, eu quero saudar aqui, boa tarde, né? Eu não sei o momento em que vocês assistirão a esse momento, mas eu quero louvar e glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Meu nome é Daniel Pio, estou hoje coordenador do Estado de Minas Gerais na Renovação Carismática Católica. Esse termo não é nem muito usado, mas estou presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica do Estado de Minas Gerais. Sou casado com a Deise há 27 anos, temos 3 filhos, Daniel Júnior, Tomás e Gabriel. É uma alegria poder compartilhar esta palavra, a palavra do Senhor que é viva, que é eficiente, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O tema para essa partilha, para essa pregação, é a providência de Deus, nas instâncias da RCC, Tesouraria, em todas as instâncias. Quando nós falamos num tempo de crise e que nós abordamos esse tema ainda há pouquíssimo tempo antes de nós iniciarmos esse momento, minha esposa também, que é coordenadora numa instância de forania aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, ela também estava falando sobre esse tema, não diretamente focado a tesoureiros, mas a coordenadores de grupos de oração, nesse período difícil que nós estamos passando, onde o recurso, muitas vezes, o recurso financeiro nos tem faltado. Muitas pessoas, pais, mães de famílias, desempregados, tiveram salários encurtados, corte de benefícios, etc. E grupos de oração fechados, no sentido de templos fechados, e os grupos acontecendo de forma online, sem participação de assembleia, esse desafio de aprovisionarmos, não é? E aí sempre que nós pensamos nessa condição financeira, nos vem, quando nós olhamos somente o ponto particular, finanças, ciências exatas, né? E aí nós precisamos olhar para aquilo que nós, como homens e mulheres de Deus, que fomos chamados pelo próprio Senhor a, nesse tempo, sermos os santos, a, nesse tempo, sermos aqueles que creem, que confiam, nós somos chamados a fazer a experiência da providência de Deus. Acerca disso, eu quero utilizar aqui 2 textos da palavra de Deus, um texto proposto, né? E aqui eu já quero mandar aí um abraço ao meu irmão de Conselho Nacional, Klaus, grande homem de Deus, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Mas eu quero tomar o primeiro texto de Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 11, um texto muito conhecido por todos nós carismáticos, que diz assim: mas o anjo de Yahvé o chamou do céu e disse:
Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. O anjo disse, não estendas a mão contra o menino. Não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusastes o teu filho, teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de Yahvé proverá. De sorte que se diz hoje, sobre a montanha, Yahvé proverá. O contexto precisava haver um sacrifício. E, obviamente, nós conhecedores do contexto bíblico, Abraão leva o seu filho, o seu único filho, para o sacrifício. E ele não recusa o sacrifício ao seu próprio filho. Ao passo que o Senhor, vendo a atitude de Abraão, provê o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício. Quando nós, homens, mulheres de Deus, ainda que nesse tempo de muitas lutas, quando nós olhamos para aquilo que precisamos providenciar e muitas vezes nos falta essa providência, como nós, amados irmãos, temos nos comportado? Temos murmurado, temos perdido a esperança. Nós não somos de perder a esperança. Amém? Nós somos homens e mulheres, volto a dizer, que confiam no Senhor. Que confiam. E talvez o nosso sacrifício nesse tempo seja os nossos joelhos dobrados. Talvez nós até então estejamos tentando resolver na força do nosso braço, onde muitas vezes nós vamos buscando soluções, não é? Fazendo apelos, e isso também é importante. E isso também são atitudes que muitas vezes são inspiradas pelo próprio Espírito de Deus que nos direciona. E aí, como nós brincamos muitas vezes em conselho, é aquela carta na manga, né? Olha, vamos fazer essa ação, vamos fazer aquela outra ação, mas o Senhor está nos chamando nesse tempo, além de muitas ações, o Senhor está nos chamando a confiar. Esse Deus provedor, ele não mudou. E esse Deus provedor, amados irmãos, quando nós contemplamos a Sagrada Escritura, a palavra viva do Senhor, aqui já no texto de Êxodo, no capítulo 16, no versículo 1, diz assim para nós a palavra de Deus: partiram de Elim e toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. No 15º dia do 2º mês, depois que tinham saído do Egito, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os israelitas disseram-lhe: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Yahvé disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se andam ou não na minha lei. Mas no 6º dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem a cada dia. O Senhor estava falando aqui do maná. Mas perceba, o primeiro momento nós temos um povo que murmura.
Amados irmãos, nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. A murmuração é algo terrível, algo terrível. A murmuração, Dom Bosco vai dizer que a murmuração é como o ferrugem que se espalha entre o povo e corrói as plantações, né? Vai contaminando, e a murmuração também é assim. Mas a bem da verdade, a murmuração significa: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Perceba, aqui o que move o coração dos israelitas é a murmuração. Era um povo que estava cativo, que sai de um local de cativeiro em direção à terra prometida pelo próprio Deus, mas que murmura. Há cerca de 6, 7 meses atrás, eu escrevi um livro chamado Derrubando Muralhas, Conquistando Territórios Espirituais. E quando escrevia, o Senhor me conduzia a um dos pontos que esse povo que saiu do Egito e permaneceu durante 40 anos no deserto, e um dos fatores que esse povo permaneceu no deserto foi a murmuração. Perceba, irmãos, nós somos o povo do louvor, da confiança, da ousadia, da intrepidez espiritual. Nós somos o povo que confia no Senhor. Mas nos momentos de prova, de luta, de tribulação, nos momentos de crise, nós somos chamados a exercitar essa confiança no Deus vivo, no Deus provedor, no Deus que não muda. E essa palavra que nos direciona, o Senhor diz que Ele vai prover. Essa provisão, onde muitas vezes nós pensamos assim: eu vou acumular, eu vou juntar. O Senhor está dizendo para nós que nesse tempo não é para juntar. É que Ele vai prover o necessário para cada dia. O Senhor proverá o necessário para cada dia. Para cada dia. Para cada dia basta o seu mal, mas perceba, o Senhor proverá o sustento. O Senhor proverá o necessário para cada dia. Nós estamos fazendo uma experiência aqui no estado de Minas Gerais, uma providência do Senhor que nos ensina. Mas quando eu assumi a coordenação do Estado, em todo trâmite de estatuto, de regimento, de mudança, não é, de nome, houve um problema no cartório e houve uma dificuldade para passar, né, toda a documentação da presidência para o meu nome. E aí conseguimos fechar a ata, o cartório registrou, glória a Deus. Mas aí, quando fomos para mudar as assinaturas do banco, onde estava, né, o capital aqui da RCC Minas, o banco nos informou que o cartório deixou de fazer a DBE, informando a Receita Federal que houve uma alteração no cadastro do movimento. E aí passaram-se 3 meses, entrando no 4º mês de coordenação, e não temos como movimentar a conta, não é? E aí vão surgindo necessidades. E aí um dos nossos coordenadores de diocese, Arquidiocese de Diamantina, o nosso irmão contraiu o Covid e passou por um momento muito difícil, foi entubado, somente um milagre.
E Deus, através das orações dos irmãos que se ajuntaram, Deus proveu na vida desse nosso irmão, e ele foi desentubado para a glória de Deus, foi para a enfermaria, mas a esposa nos disse: olha, Daniel, é um hospital particular e temos muitas coisas aqui, não é? Que o plano de saúde desse guerreiro, desse servo, não cobre. E aí eu vou precisar contar com a providência de Deus através da vida dos irmãos. Eu queria prover ali, até aprovando em conselho, para suprir as necessidades desse amado irmão, todavia, contudo, entretanto, não podia fazê-lo em razão de estar travada a conta, né? E aí eu trouxe ao conselho essa questão de nós ajudarmos o irmão. E aí começou, né, uma movimentação. Irmãos doando 20, irmãos doando 30, irmãos doando 50, aqueles que tinham um pouco mais doaram 100, 200, e assim eles estão conseguindo, pela graça de Deus, nesse mover, né, inspirado pelo Espírito Santo, suprir todas as necessidades e honrar as dívidas contraídas naquele hospital. Um mover que o Espírito Santo nos inspirou. Mas perceba, o Senhor está dizendo que Ele irá prover o necessário para cada dia, desse momento difícil em que nós estamos passando. E quando o Senhor diz que Ele vai prover, amados irmãos, é importante que se diga: Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para que prometa e não cumpra. Ele vai prover. Quando nós analisamos o contexto histórico dessa palavra, o próprio livro do Êxodo, no capítulo 13, vai dizer que saíram do Egito. Saíram do Egito 600.000 homens, sem contarmos mulheres e crianças. 600.000 homens, sem contarmos mulheres e crianças. É um número muito expressivo de pessoas. E essas pessoas, no deserto, não tinham o que comer. Irmãos, no deserto, nós experimentamos a providência de Deus. No deserto, nós experimentamos o cuidado de Deus. No deserto, nós experimentamos o mover do Deus Todo-Poderoso. Esse povo que saiu do Egito e no deserto viveram por 40 anos, irmãos, eles não tinham onde acondicionar água. Eles não tinham onde acondicionar alimento. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor provia a água, que o Senhor provia o alimento. A palavra de Deus nos diz que o Senhor proveu todas as coisas. Os calçados deles, as roupas deles não se desgastaram. Durante o dia, a nuvem da glória do Senhor os cobria de forma que o sol não os queimava. À noite, esta mesma nuvem vinha para a retaguarda como uma coluna de fogo e os aquecia. Por quê? Porque o deserto é frio à noite e quente durante o dia. Ou seja, a mão do Senhor estava conduzindo, providenciando todas as coisas. O alimento diário era colhido e esse alimento era tomado, era preparado para a refeição daquele dia. Com uma única exceção, na sexta-feira, o Senhor derramava dose dupla. E aí, esse alimento era para a sexta e para o sábado. Se o Senhor derramar dose dupla, saiba que é para a provisão do dia seguinte. Entenda, irmãos. Ele vai providenciar. Confia. Esse povo que caminhou ali no deserto, a palavra de Deus nos atesta que, de forma milagrosa, as pedras foram fendidas
por Moisés e jorraram águas. Vieram cordonizes, mas o maná, que eles perguntavam, o que é isso? Né? Significando, que mistério é esse, meu Deus? Era a manifestação gloriosa do Senhor que trazia sua providência diariamente. E durante os 40 anos, o maná foi recolhido. No dia em que eles chegaram às margens do Jordão para colocar o pé na terra prometida, o maná cessou. Porque era a providência do Senhor. Mas deixa eu te dizer algo que o Senhor coloca no meu coração. Esse tempo que nós estamos vivendo, Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás, esse tempo vai passar, irmãos. Esse tempo é um deserto que nós vamos passar por ele. Mas entenda, o deserto não é o local de permanência, mas é um local de passagem. A terra prometida está logo ali e nós chegaremos nela em nome de Jesus. E quando isso tudo passar, nós daremos testemunho. Você dará testemunho aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, onde lá na frente eles falarão conosco, vovô, vovó, como foi naquele tempo em que disseram que morreram tantas pessoas que tinham um vírus, que tinham uma peste? E você dirá, naquele tempo, o Senhor cuidou de nós. Naquele tempo, o Deus provedor cuidou de nós. Naquele tempo, nós dobramos os joelhos. Naquele tempo, nós decidimos confiar. E não se trata de uma alienação, de cruzar os braços e ficar esperando simplesmente o maná cair do céu. Não se trata disso. Se trata de colocar a sua confiança, essa fé expectante, essa fé carismática que nos foi dada no sacramento. Diz o catecismo da igreja que a fé nos foi dada, né, no sacramento, onde quando o sacerdote disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de forma sobrenatural, veio o Espírito Santo e introduziu em nós fé. E quando recebemos a poderosa unção do Espírito Santo, quando fizemos esse encontro, tivemos esse encontro pessoal com Jesus através do batismo no Espírito Santo, essa fé foi robustecida e é diante dessa fé que o Senhor fala comigo e com você, confia, eu vou providenciar. Deixa eu dar um testemunho para você. No início dessa pandemia, no ano de 2020, logo em março, eu estava empregado e, para a honra e glória do Senhor, estava muito bem empregado. Recebia um salário muito bom e, quando foi o mês de julho, eu fiquei desempregado. O meu ramo de trabalho, eu coordenava uma área de segurança, eu tinha 240 funcionários sobre a minha tutela ali, e a área do comércio passou, né, migrou para o e-commerce, e aí houve corte de gastos, né? O mundo faz isso o tempo todo, né, irmãos? E aí eu fiquei desempregado. Tinha um fundo de reserva, mas o tempo foi passando, com pandemia, todo mundo dentro de casa, e eu não sei aí em Goiás, mas aqui a gente estava comendo até o pé da mesa, a gente brinca assim, não é? O povo comendo, muita gente ansiosa, e o fundo de reserva, né, foi diminuindo, e eu comecei a ficar também muito ansioso. E aí um dia nós nos ajoelhamos aqui, eu e minha esposa, e o Senhor dizia para nós, eu não mudei, eu continuo mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, eu não mudei, eu continuo o mesmo.
Eu conheço as vossas necessidades. Confia. E eu confesso para você, irmãos, que eu acordo todo dia às 4h40 da manhã, eu faço uma live às 5 horas da manhã com os irmãos aqui, trazendo uma palavra de esperança, de fé. E eu falava de esperança para esse povo, eu falava de fé para esse povo, eu falava de confiança para esse povo, mas o meu coração estava apertado. Eu, como provedor de casa, como varão provedor, o meu coração estava apertado. E eu dizia, Senhor, eu confio, mas me mostra, Senhor. E, amados irmãos, o Senhor foi providenciando assim na minha vida de forma maravilhosa. Ele foi cuidando de todas as coisas, e passados esses 8 meses, para a honra e glória do Senhor Jesus, agora no mês de março, eu comecei a trabalhar, né? Abriu uma nova oportunidade, eu fui convidado, e aí eu voltei para o meu ramo, para a glória de Deus. E o Senhor, durante todo esse tempo, Ele providenciou. O deserto, amados irmãos, esse tempo de crise, não é o nosso lugar, mas estamos passando por ele. E se o Senhor tem nos permitido passar por esse tempo de deserto, de luta, de prova, de peste, o Senhor, Ele diz, confia, eu vou providenciar. Eu vou providenciar o necessário. Se em outros tempos houve abundância e até algum exagero nos gastos, o Senhor diz, neste tempo eu irei providenciar o necessário para o dia a dia. O necessário para o grupo de oração, o necessário para a forania, para a região episcopal, para o setor, o necessário para a diocese, para a arquidiocese, o necessário para o Estado. O Deus provedor não mudou. E nós já ouvimos dizer que a Ele pertencem o ouro, a prata, a Ele pertencem todas as coisas, porque tudo é dele, tudo é do nosso Senhor. Confia, Ele continua nos dando direcionamento, Ele continua nos dando o discernimento, continua nos dando sabedoria para administrarmos, e o que se pede dos administradores é que sejam fiéis. Fiéis. Fiéis naquilo que o Senhor nos confia. Fiéis naquilo que o Senhor nos pede. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós pensamos que esse ministério, posso dizer, esse ministério de tesouraria, em muitos momentos as pessoas falam assim, nossa, mas ele só cuida do dinheiro, olha que absurdo. Você não só cuida do dinheiro, você é um administrador dos tesouros do céu. E como administrar os tesouros do céu? É com oração, é com jejum, é com penitência, é arguir do Senhor como colher esse tesouro, como colher essa providência que Ele trará e Ele trará. E a partir do momento que nós entendemos como colher essa providência, é entender como Ele quer que nós a administremos. Ele fará. Eu tenho certeza, tenho convicção e te convido a crer que Ele fará. O nosso Senhor não mudou. O Deus provedor não mudou. Ele continua o mesmo e fará, com certeza, na sua realidade, fará a obra. Se você puder, nessa hora, colocar a mão sobre o seu coração. O Deus que cuida, o Deus provedor não mudou. Ele está contigo aí. Perto está, diz o Senhor, diz a palavra,
Perto está o Senhor daqueles que o invocam com sinceridade. O Deus que está comigo, o Deus que provê na minha vida, que provê no estado de Minas Gerais, é o Deus que provê no estado de Goiás. É o Deus que provê na sua realidade. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nesta noite, início de noite, apresentar ao Senhor as nossas necessidades. É bem certo que o Senhor já conhece todas elas, muito antes que nós abramos a nossa boca. É verdade que o Senhor nos sonda, que o Senhor conhece tudo, sabes tudo de nós, conhece as nossas necessidades, as nossas realidades mais profundas. Nesta hora, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te apresento cada irmão meu que clama pela sua providência, que clama, Senhor, por um discernimento, que clama sabedoria, que clama a providência do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor nessa hora, que o Senhor venhas ao encontro, Senhor, trazendo estratégias, trazendo sabedoria, trazendo, Senhor, a manifestação poderosa do Teu Espírito Santo sobre as vidas dos meus irmãos, das minhas irmãs, todos esses que o Senhor chamou neste tempo a serem os administradores fiéis e que o Senhor conta com eles. Abri, Senhor, os reservatórios do céu. Abri, Senhor, e de forma sobrenatural, cumula-os com toda sorte de bênçãos e graças, na unção poderosa do Teu Espírito Santo, a fim de que sejam, Senhor, nesse tempo, sejam administradores fiéis, sejam, Senhor, homens capacitados, ungidos por Ti, que irão ser aqueles que irão dar conta, Senhor, da providência, não por eles, mas porque o Senhor os está instruindo nessa hora. Move-os, Senhor, move-os em santidade, move-os na unção do Teu Espírito, Senhor. Sim, encha-os com Teu Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti a providência do céu. Eu clamo a Ti a unção poderosa do Teu Espírito, a fim de que os Seus filhos, robustecidos, vivificados, cheios do Teu Espírito, façam a diferença nessa obra do Senhor, na obra de evangelização, nessa obra que o Senhor tem chamado tantos, nessa obra que o Senhor tem eleito tantos, nessa obra que o Senhor tem trazido tantos para a glória do Teu santo nome a este movimento. A evangelização não pode parar e o Senhor conta conosco e nós contamos contigo. Sê providente, sê provedor nessa hora. Ilumina os Teus filhos para a honra e glória do Teu santo nome. Que não lhes falte, Senhor, que não lhes falte a providência desse dia. Eu clamo abertura das portas dos cofres espirituais, dos cofres do céu, em favor de todo o estado de Goiás, para a honra e para a glória do Teu santo nome. E quero Te agradecer, porque sei que o Senhor ouve a nossa oração nesse momento. Abra sua boca e ore em línguas. Aquele que ora em línguas, em mistérios, fala com Deus. Fale com Deus em mistérios nessa hora. Entra no mistério, povo abençoado do estado de Minas Gerais, do estado de Goiás, perdão. Entra no mistério. Shiri alabaria cantara lamandra chambara la querere cantara lamandra. Ori alabara suriri cantara alabara se querere cantara lamandra chambara. Shiri alabaria suri andara lamari cantari alabara chandara alabari cantara. Ori candere balabara chandara lamandra. Iri andara alabari cantari alabara chandara alabari cantara lamandra. Ori andara alabasuri ri cantara alabari chandari ala cantara lamandra. Iri alabara suri andara lamandra. Candari alabara chandara lamandra. É um vídeo que gravo, mas a unção aqui é real. E o Senhor me mostra
peças de ouro, anéis antigos, joias antigas. O Senhor dará o discernimento a vocês do que deverá ser feito. Mas Ele me mostra peças antigas, anéis antigos de ouro. Deus sabe o que Ele quer, mas Ele trará revelação ao coração de vocês para essa providência nesse tempo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos inspira. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos robustece, que nos dá a força necessária para bem vivermos esse tempo. Coragem, coragem, coragem. Deus é contigo. E como diz a palavra no livro de Josué, ser forte e corajoso. Ser firme e corajoso. Deus é contigo, amado irmão, amada irmã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Beijo no seu coração. Eu louvo e glorifico a Deus mais uma vez por esta oportunidade de participar e de partilhar de forma simples essa palavra com vocês. Até um bom momento em que o Senhor nos congregar e que o Senhor nos permitir estar juntos novamente. Estivemos reunidos, vamos estar sempre unidos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.